Atenda aos sinais do seu corpo imediatamente. Atenda no sentido de que nada que você está percebendo vai te levar a um agravamento. Perceba os sinais do seu corpo, perceba uma fadiga extrema, perceba um cansaço, perceba a vontade de querer só dormir, perceba se tem sintomas como dores de cabeça, perceba se aquele mal-estar que você vai estar tendo pode estar se estendendo, você tem mais vezes, né? O aumento do apetite também é um sinal de atenção. Mas o que eu quero de fato alertar aqui você, mulher? Preste atenção nesses sinais, sim. Mas antes disso, se fala em que nós temos que melhorar o nosso nível de consciência e atenção à nossa saúde. Mas eu fico pensando, até que ponto é só melhorar o nível de consciência? Porque todas nós sabemos o que temos que fazer para nos melhorarmos com a nossa saúde. E por que não fazemos? Porque deixamos chegar a um ponto extremo de precisar, às vezes, sair correndo para um atendimento, que é preciso ir para uma emergência hospitalar. O que acontece? Que a gente vai aí se permitindo, procrastinando, sinais de que nós já estamos ali, percebendo, mas não dando a tamanha importância. E há sinais que precisam ser imediatos. Eu preciso correr. Mas há sinais que vão ali se formando aos poucos, vão ali ganhando espaço, né? Que eu chamo do ciclo de adoecer. Eu estou ali todos os dias, ali nas festazinhas ali, e eu continuo ainda alimentando tudo aquilo até chegar a um ponto de que eu não consigo aí mais tomar conta e tenho que procurar uma ajuda. Há coisas que eu posso fazer, outras coisas eu preciso de rede de apoio quando os sinais chegam. Então, bora lá selecionar aqui alguns sintomas, né? Mas antes disso, eu vou falar de alguns fatores de risco que é preciso você conhecer. A gente escuta falar de diabetes, de hipertensão, de sedentarismo, né? Que é essa questão do hábito alimentar. A gente fala aqui do alcoolismo, do tabagismo, das doenças metabólicas, das doenças renal crônica, por exemplo, o tabagismo, que eu acho que eu até já falei, mas eu queria falar uma aqui, que eu acho que é bem comum e às vezes a gente não lembra, né? Já ouviu falar na dislipidemia? Que é aumento dos lipídios, né, das gorduras, que é aumento do colesterol, e muitas mulheres não dão atenção a isso, a alimentação. Esses são fatores de risco para doenças, né? E a gente fica pensando assim, mas se eu já tenho isso, eu também posso ter aquilo. Se é meu pai ou minha mãe tem isso, então eu já sei que eu tenho. Mas eu preciso sim melhorar o meu nível de consciência. Mas será que é só isso? Será que só conhecendo sinais e sintomas e tomar uma providência é o suficiente? Será que como que eu aumento esse nível de consciência, né? Isso é uma das perguntas que a gente faz. Eu tenho nível de consciência, eu sei, porém eu não dou aquela real importância, porque é preciso ter propósito de saúde. É preciso ter muito propósito de saúde. É preciso tomar essa causa para si com melhoria contínua de viver bem, de ter bem-estar, de ter alegria, de ter prazer em fazer. É como se hábitos saudáveis fosse sofrimento, quando na verdade hábitos saudáveis é prazeroso, ele vem para ficar. Então não é sofrimento, né? Então, o que é sofrimento? Sofrimento é quando a coisa fica complexa de tratar, né? Complexo, sai das suas mãos. Então você tem aí o cuidar de si, que está aí para você ser protagonista da ação, para você ser ativa em cuidar de você. E de repente aquilo sai da sua mão, você não tem mais somente esse direito, porque aí você também está ali presa a um tratamento de saúde, de doenças, né, propriamente dito. Então você está ali em fase medicamentosa, você às vezes é um medicamento que veio para ficar e começa. Eu conheço mulheres que tomam 15, 18 comprimidos por dia. Por quê? Porque permitiu chegar a esse ponto. Será que era o nível de consciência ou será que era a falta de propósito com a saúde? Ou será que eu não dei a devida atenção por desconhecimento de tudo aquilo que está passando? Pode acontecer também isso? Perfeito, pode acontecer. Então, bora lá falar dos sinais importantes, né, que chamem a atenção, que o seu corpo está gritando e você está deixando e não está tomando uma providência. Eu vou falar assim, que os sinais do corpo, eles podem estar, como por exemplo, salvar a sua vida, porque ele pode vir, por exemplo, com uma dor no peito, em que você tem que imediatamente procurar um socorro médico hospitalar.
E muitas mulheres, quando chegam nos atendimentos com dor torácica, é uma emergência, é uma emergência. Mas elas chegam também muito ansiosas e muito preocupadas. E aí, muitas das vezes, passa despercebido, por exemplo, que é só ansiedade, que é depressão, né? Então, toma um ansiolítico, retorna para casa. E aí ela começa a associar emoção, problemas familiares. E aquilo tudo, às vezes, vai tirar a atenção de um sinal tão importante que é uma dor no peito, né? Que precisa fazer um eletrocardiograma, que precisa dosar as enzimas cardíacas para ver se tem alguma área no coração que está ali, se o músculo não está querendo, né? Ou já iniciou uma necrose, que é a área que infarta. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. E quando for ao médico, sempre lembrar de colocar os fatores de risco, aqueles fatores, como por exemplo, que eu vou chamar, e existem os fatores, esses que eu falei, que são bem estabelecidos, mas existe também os fatores que a gente pode lembrar aqui, que eles são, vamos dizer, subconhecidos, vamos dizer, subreconhecidos, acho melhor falar assim, são fatores subreconhecidos. Vou dar um exemplo aqui. A própria depressão e a ansiedade é um fator subreconhecido, mas que você precisa falar. Algo que você precisa falar. Se você tem estresse crônico, eu venho de muito tempo estressado, meu trabalho, na minha casa, está acontecendo isso. É algo importante você falar. Outras questões, se você faz tratamento oncológico, é importante você falar. Se você teve algum abuso, tá? Desde a sexualidade, como, por exemplo, uma violência, tá? Sobre a sua orientação sexual, é importante você falar alguma discriminação, alguma questão socioeconômica. A própria baixa educação em saúde, eu não tenho conhecimento, ou eu tenho conhecimento, porque isso facilita também na busca, né, de te socorrer ali, de saber quais são as medidas. Isso é importante falar. Isso, quando a gente for falar de planejamento, eu vou colocar aqui como que você deve fazer esse planejamento da sua saúde. Fatores de riscos ambientais, né, climáticos que a gente vê, acesso ao sistema de saúde, se eu quase não procuro, se eu não tenho esse recurso, ou se eu mesmo não vou, não acho necessário. Vi muitos pacientes, por exemplo, falarem assim: eu não vou ao médico, a primeira vez que eu estou internando, eu nunca procurei um serviço médico. E aí, quando você olha os fatores de risco, poxa, se eu tivesse procurado, teria sido muito melhor, né? Então, ele se sente assim, vamos dizer, vaidoso em falar, né? Vaidosa em falar que nunca procurou, que nunca precisou, porque nunca percebeu sinais, nunca percebeu sintomas, nunca percebeu seu corpo gritar, ou percebeu e achou que não, nada poderia acontecer. Outra questão importante é a questão do humor. Muitas mulheres, a 40 a mais, começam a ter alterações de humor pela fase pré-climatério. E a chegada do climatério, essa alteração de humor, ela costuma ainda, né, ter se elevar, aumentar, principalmente mulheres que têm transtornos psiquiátricos, que fazem tratamento, têm a chance ainda de ter esse humor alterado. A baixa hormonal, a baixa estrogênica também causa essa variação de humor, né? Oscilação hormonal, variação de humor. E existem também ali que a gente pode falar de alguns riscos, fatores também específicos, né? Eu relacionei alguns aqui. Por exemplo, mulheres com menarca precoce, né, a primeira menstruação, síndrome de ovário policístico, também está muito relacionada à questão do humor. Diabetes gestacional, muitas mulheres que tiveram diabetes gestacional, ela é muito rica em ter diabetes lá na frente, principalmente no climatério. Parto prematuro, distúrbios de hipertensão na gravidez, recém-nascido, se você foi recém-nascida com baixo peso, menopausa prematura, aquela em que você tem que fazer retirada ovariana, terapia hormonal, inflamação sistêmica e, por último, eu coloquei aqui as doenças autoimunes. Tudo isso são fatores. Então, eu considerei como fatores específicos os fatores subreconhecidos e os fatores de riscos que são conhecidos, né? Que na maioria das vezes nós adquirimos e portamos doenças que poderíamos evitar. Exemplos de sinais físicos e seus possíveis significados. Vamos falar um pouquinho aqui. A fadiga constante, por exemplo. A fadiga constante, ela pode indicar um problema como, por exemplo, anemia, hipotiroidismo, estresse constante, ou até mesmo sinais de depressão. Sabe aquela mulher que vem cansada, fadigada? Eu mesmo passei por esse processo, né? Eu tinha ferritina muito baixa na faixa etária dos 40 aos 48 anos, naquele início de climatério, com fluxos menstruais irregulares. Eu comecei a ter baixa de ferro e uma baixa de ferritina que eu não conseguia realmente controlar. Isso me deixava muito fadigada e eu passei a corrigir muito com a alimentação e suplementação também.
Dor de cabeça frequente, né? Aquela mulher que está sempre queixando de dor de cabeça. Muitas das vezes a falta da ingesta de água faz também com que nós tenhamos dor de cabeça. Mas não é algo que eu tenha que achar que seja só isso. Eu faço reposição hídrica e observo. E faço até a leitura, né? Eu escrevo que tipo de dor de cabeça, qual horário que eu estou sentindo a dor de cabeça. É como eu faço um inventário da dor para especificar. Então, quando eu for ao médico, eu já tenho um planejamento, eu ali já tenho tudo anotado. Uma outra questão que é muito comum, a dor de cabeça pode ser sim por desidratação, mas ela pode ser por estresse, ela pode ser por hipertensão e ela pode também ser por problemas visuais, entre outros fatores. A dor de cabeça é um sintoma comum a várias doenças, mas na maioria das vezes, se eu perceber inicialmente esse sintoma, eu tenho muito mais chance aí de estabelecer a correção, né? De estabelecer um início de tratamento, às vezes até mesmo uma enxaqueca, que vem para ficar, porque lá no início eu não fiz essa correção, eu não fui buscar os recursos, ou mesmo fiz o que eu podia fazer para eu me melhorar. E com fazer o inventário da dor. Uma outra questão é a insônia. Ela inicia, principalmente nas mulheres, na fase de climatério, ela inicia, igual nas mulheres, ela vem umas características assim de despertar durante a madrugada, né? A perda total do sono, e inclusive vir com dor de cabeça, aquela noite mal dormida pode trazer muitas consequências no outro dia, não é mesmo? E ela também é um sinal que grita na mulher e que ela tem que estar percebendo como é a dor, o tipo da dor, e escrever, anotar como é essa dor. Não deixar passar esses sinais, né, tão importantes, né, que teu corpo está gritando e você está aí como se nada tivesse acontecendo e deixando para lá. Isso pode ser um problema lá na frente. Tipo assim, eu não vou a médico, ou eu nunca fui, e aí eu não estou precisando e só vou se eu precisar muito. Né? Ter atenção para isso. É claro que a gente não vai a médico por qualquer coisa, mas eu preciso estar ali acompanhando o que está acontecendo com o meu corpo, para que eu possa tomar a providência necessária antes que a coisa se perpetue e se transforme numa complicação. Como que eu interpreto, por exemplo, o ganho de peso? Se eu estava, né, minhas roupas já não estão dando mais em mim, eu estou sentindo que elas estão apertadas, eu estou ganhando peso. Por que eu estou ganhando peso? Ganhar peso é um sinal de alerta para alguma doença, inclusive metabólica. Né? O que está acontecendo comigo que eu estou só ganhando peso? Né? Será que eu estou no sedentarismo? Eu não faço pouca movimentação? Será que o que eu estou comendo está sendo realmente importante, os nutrientes, só está me fazendo ganho de peso e eu não estou percebendo também? É um sinal de alerta, principalmente na faixa etária de 45 a 65 anos, o ganho de peso ele é drástico, ele só cresce, ele só cresce. Então é preciso parar esse trem, parar esse freio. Se eu estou observando isso, é uma forma também de eu tomar uma decisão, né? Uma outra é como é que eu posso interpretar esses sintomas? Como, por exemplo, o corpo, ele está te alarmando, ele está te avisando o tempo inteiro. E o que que você está fazendo com isso? Qual providência tomar quando ele está no alarme, como ele está ali tocando a sirene e eu não estou ouvindo, não estou percebendo? Porque se você souber, inclusive você vai estar, olha só, cuidando da sua saúde cardiovascular. Por quê? Porque nessa faixa etária também trazem muitas complicações cardiovasculares, né? As artérias, os vasos, eles vão envelhecendo. Eles vão envelhecendo também, eles vão obstruindo pelo estilo de vida, eles vão trazendo marcas também, e vão gritar também, vai chegar um momento que ele vai gritar. E a saúde cardiovascular, ela tem que ser feita uma vida inteira, não só na fase do climatério. Quais são os sinais que gritam da mente? Quais são os sinais que gritam da mente? Vamos lá, vamos pensar, né? Irritabilidade, grita, tristeza, ou um outro exemplo assim, se eu estou sempre irritada, né? Eu não era irritada, passei a ser irritada, ou eu era irritada e passei a ser mais irritada ainda. O que eu posso fazer para minimizar? A tristeza, a dificuldade de concentração, por exemplo, eu já vi mulheres que não conseguiam escrever, estavam acostumadas a escrever, em algum momento teve dificuldade de fazer a escrita. A letra está subindo, a mão não vai para um lado, a mão não consigo mais firmar o lápis, a caneta. Eu estou com dificuldade de escrever. Olha,
Eu tinha essa habilidade, não tenho mais. O que pode estar acontecendo comigo, né? Eu me concentrava, eu conseguia ler, falar aquilo que eu lia, interpretava, agora eu esqueço, não estou conseguindo mais fazer esse movimento. O que pode estar acontecendo? Se eu tenho um sintoma de vazio, de desânimo, né? O que pode ser feito? Será que de repente, se eu não perceber esse grito do meu corpo, eu lá na frente não vou ter um burnout, eu não vou ter uma depressão? Então é preciso estar atenta aos sinais do corpo e o que eu posso fazer. Por isso a importância desse autocuidado, fazer pausas, né? Ter momentos de silêncio, aceitar, ter momentos de reflexão diária é importante. Escrever, ter um caderno reflexivo, isso também é uma dica importante, né? E por que nós ignoramos esses sinais? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que ignoramos os sinais que o nosso corpo dá e a nossa mente? Por que ignoramos? Será que é pelo baixo nível de consciência sobre esse assunto? Né? O meu nível de consciência, eu não consigo aumentar, a entender esses fatores de risco? Será que eu ainda não vou percebendo isso? E quais os fatores? Vou falar de um modo geral, né? A falta de conhecimento é um deles. Mas eu preciso ser profissional da saúde para entender que esses fatores, né, eles podem agravar. Eu preciso ser profissional da saúde, eu preciso ser enfermeiro, médico, nutricionista, fisioterapeuta para entender que o meu corpo está gritando. Não, eu preciso ter um autoconhecimento. Sim, eu preciso estar atenta. Sim, eu preciso estar atenta. Eu preciso ter propósito com a saúde? Sim. E aí, a falta de conhecimento faz com que esses pequenos sintomas, esses pequenos sinais se tornem complexos. Porque aí eu não sabia que eu tinha que procurar uma assistência médica. Ou eu não sabia que eu poderia fazer isso em casa. Eu não sabia que a falta de cuidar de mim poderia me trazer essa consequência. Rotina acelerada. A sobrecarga faz com que eu não perceba esses sinais e sintomas. Ou eu estou tão sobrecarregada que esses sintomas já existem há muito tempo e nada eu faço para modificar. Eu deixo que ele se perpetue. Ah, eu já tenho uma dor de cabeça crônica. Ah, porque eu já tenho isso, porque já está de muito tempo. Ah, esse cansaço nas pernas eu tenho há bastante tempo, mas eu não tomo uma providência também para ele. Né? Então, essa rotina sobrecarregada faz com que as mulheres negligenciem a si mesma, né? Esse autocuidado. Uma outra questão que a gente pode até aqui estar analisando. Quantas vezes nós negligenciamos estar cansada e fazemos um monte de tarefas até chegar ao esgotamento físico? Tipo assim, eu já não estou mais aguentando, eu tenho que parar. Mas naquele momento em que seu corpo já gritou, né? Cansaço extremo. Quantas vezes? Aí você diz, ah, isso não é nada, né? Eu já tive vários problemas e não aconteceu nada. Ou então se eu converso com alguém, alguém faz alguma queixa, fala, ah, isso não é nada, porque eu já tenho isso, isso, isso e isso, acho tudo normal. Não tenho tempo de ir ao médico, né? Existem algumas crenças que elas precisam ser trabalhadas para que eu tenha facilidade de compreender e não deixar com que isso vá florescendo na minha vida e eu achando que viver dessa forma, sem qualidade de vida, com dor, com cansaço, sobrecarregada, isso não vai trazer um prejuízo, porque a conta vai chegar, né? E cuidar de doenças, o custo é muito mais alto do que cuidar, né, da sua saúde diariamente, cuidar de si. Uma outra questão, assim, é observar também pessoas que convivem com você, que também têm sinais e têm sintomas, que o corpo está gritando e ninguém está percebendo. Ah, a irritabilidade, por exemplo, né? A tristeza contínua, o isolamento, e ninguém está percebendo. E aquilo dali é um ciclo que começa, né? Um ciclo vicioso. E daí para você trocar para um círculo virtuoso, é preciso estar aí atenta. É preciso ter o autoconhecimento, é preciso ter o conhecimento, sim, de saúde, e é preciso, acima de tudo, ter propósito de saúde. E para fechar, e até mesmo as crianças, e para fechar aqui, existem ferramentas para que a gente possa minimizar esses riscos? Sim, existe, né? Checar, regular, isso é uma das ferramentas, né? Porque é preciso fazer esse acompanhamento, né? Um exame laboratorial, uma avaliação, pelo menos anual, mesmo que eu não vá a médico, mas eu preciso ir lá, né? Saber o que pode melhorar, ajustar. Mas, acima de tudo, cuidar de si. Porque quando nós cuidamos de nós mesmos, nós vamos minimizando esse grito que o nosso corpo, muitas das vezes, dá quando a gente já está em sofrimento. Então, é preciso olhar para si,
Olhar para si. Não é só aumentar o nível de consciência sobre as noções de saúde e a noção dos riscos que a gente está passando se a gente não der atenção ao nosso corpo, porque o corpo fala, o corpo grita. Mas, acima de tudo, ter o propósito com a nossa saúde, né? Fazer essas reflexões, isso é uma das ferramentas. Então, aí, anotar esses sintomas. Isso é uma ferramenta? Sim. Anotar os sintomas. Eu vivo com o meu caderninho, eu não largo o meu caderninho de anotações do que está acontecendo, né? Para que eu consiga ali até lembrar. Qual foi a última vez que você foi ao médico? Você tem isso anotado? Para que você possa voltar à consulta, para que você possa ir lá novamente e fazer a sua avaliação? Existem também aí, eu costumo chamar isso do diário, de diário, né, da saúde. É onde você vai ali anotando tudo, vai planejando os cuidados com a saúde. Então, nível de consciência e propósito de saúde. Qual que você prefere?